hoje, né, a gente tem esse convidado muito especial, o professor Vladimir Safatli. Eu vou fazer primeiro um breve resumo do currículo acadêmico dele. Um minuto que tem um pessoal entrando ainda. Então, ele é doutor em filosofia pela Universidade de Paris. Atualmente é professor titular do Departamento de Filosofia da USP. Também já foi professor visitante de várias universidades dos Estados Unidos, da Europa e da África, né? O professor desenvolve pesquisa em várias áreas, né? Principalmente em psicanálise, psicologia e na dialética hegeliana, e também na filosofia sobre música, né? O professor também tem uma vasta produção acadêmica, com mais de 20 livros publicados, dezenas de artigos, e também já foi colunista de alguns jornais, como Folha de São Paulo e El País, né? Hoje a gente vai discutir um livro que foi recomendado pelo professor, que chama Ruptura Final. Os alunos leram um capítulo desse livro, né, que é um livro que discute temas fundamentais para entender a conjuntura política e social do mundo, né? Temas como neoliberalismo, avanço da extrema-direita, traições dos governos de esquerda e o aumento dos estados autoritários, né? Um tema bem atual, né, considerando essa conjuntura que a gente está de uma pandemia e tudo mais. Então, é um tema muito importante tanto para a vida acadêmica dos alunos, né, como para a própria vida prática, né. Mas sem mais delongas, né, eu vou passar primeiro a fala para a nossa diretora, a Maria do Socorro. Ela vai fazer uma breve fala, né, em nome da escola, e depois, já em seguida, eu já passo a palavra para o professor. Então, passo a palavra para Socorro agora. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Professor Vladimir, é uma alegria e um enorme prazer poder contar com a participação do senhor nessa live, e com certeza será enriquecedora para nossos alunados e professores. E como o tempo é breve, desde já eu agradeço por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que o senhor é uma pessoa muito ocupada e nós agradecemos em nome de toda a escola. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Muito obrigado, Socorro. Aí agora eu passo a palavra para o professor Vladimir Safatli. Inicialmente ele vai fazer uma exposição inicial de cerca de 15 a 20 minutos, depois vai ter mais algum tempo para algumas perguntas. Aí a palavra é com o senhor, professor. Tá, então, vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Sim. Maravilha. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Para mim é uma satisfação também estar aqui com vocês, estar aí com vocês, né? Dessa maneira virtual, mas é o que é possível agora. Eu fico muito feliz desse tipo de trabalho em escolas públicas. Acho que é um trabalho fundamental que todos nós precisamos fazer, né? Eu havia passado a vocês esse livro, que é um livro de um coletivo. Eu conheço algumas pessoas que fazem parte e que achei bastante feliz da maneira que eles abordam alguns problemas, acho que fundamentais para a gente pensar a nossa situação atual, para pensar os nossos desafios atuais. Então, eu queria só retomar algumas coisas e daí também dar mais espaço para que vocês pudessem falar. Eu acho bem mais interessante que a gente possa estabelecer um diálogo com perguntas, tal, do que realmente eu ficar fazendo uma exposição. Então, vou fazer uma coisa bem rápida. Só queria insistir em um aspecto que me parece um aspecto decisivo do material que eu passei para vocês. Se nós quisermos compreender um pouco onde nós estamos aqui, na realidade brasileira atual, e quais são os verdadeiros desafios que a gente tem que lidar. Na verdade, antes de mais nada, é necessário a gente pensar sobre as maneiras com que o Estado brasileiro ele gerencia a morte da sua população. Essa ideia é uma ideia bastante importante e ela significa, entre outras coisas, que qualquer forma concreta e material de análise das estruturas do poder, ela precisa passar pela maneira com que a morte é gerenciada pelo Estado.
E vejam, nós estamos dentro de um contexto de pandemia, nós estamos dentro de um país que tem pelo menos 160 mil mortes por esse processo. E 160 mil é o número oficial, a gente pode muito bem acreditar que esse número é bem maior. Segundo a Universidade de São Paulo, esse número deve ser 3 vezes maior, né, porque, você sabe muito bem, esse é um número resultante de notificações muito instáveis, muito inseguras, de estados, não existe nem mais um processo federal, é uma somatória de notificações de estado. Então, e esse é um número absolutamente, digamos, aterrador, é o segundo maior número no mundo, né? Só que nós vivemos como se nada tivesse acontecido, né? Como se, na verdade, a vida pudesse continuar mais ou menos normalmente. Então, eu diria, o que é mais impressionante nesse processo não é exatamente a quantidade de mortos, e muitos desses mortos devem ser acreditados a uma negligência do Estado em atuar atuar como Estado protetor, né? Mas, na verdade, o que é mais impressionante é a indiferença em relação aos mortos. É o fato de que isso é visto como se fosse um processo normal. De onde vem essa indiferença? Eu diria que essa indiferença é a marca da fundação da sociedade brasileira. Nós podemos começar lembrando como a sociedade brasileira ela é uma invenção econômica antes de ser uma instauração social. O Brasil foi, o que nós chamamos de Brasil, se constituiu através de um experimento econômico. A gente foi o espaço de um experimento econômico. Vocês podem encontrar essa ideia no Celso Furtado. Podem procurar, por exemplo, um livro como Formação Econômica Brasileira, né? Onde o Celso Furtado, economista, talvez o maior economista que nós tivemos da nossa história, ele vai insistir no seguinte: quando os portugueses vieram para cá, eles vieram com a ideia de implementar uma célula econômica, um processo econômico chamado latifúndio escravagista primário exportador. Latifúndio escravagista, ou seja, a ideia central é que aqui, nesse território, nessa área, seria o espaço da tentativa de implementação de uma estrutura econômica vinculada à produção de bens primários para exportação, mas uma produção que exigia um tipo de mão de obra, que era a mão de obra escrava. Então, o Brasil foi o maior receptáculo de pessoas escravizadas em toda a América. Em toda a América. Sendo a América do Sul, América do Norte, 35% de todas as pessoas escravizadas que foram transportadas para a América vieram para o Brasil. 4,5 milhões de pessoas. Certo? O segundo país com o maior número de escravos, os Estados Unidos, recebeu mais ou menos 3 milhões. Então, vocês percebam a importância desse processo. Né? O Império Português foi, durante um certo tempo, teve quase um monopólio do tráfico negreiro, né? No século XVI. Isso fundou o nosso país. Essa é a história da fundação do nosso país. E o que é importante que a gente lembre é que essa marca de fundação, ela nunca desapareceu. O que ela deixou para nós? Ela deixou uma estrutura de divisão de sujeitos. Porque o latifúndio escravagista divide os sujeitos em dois. De um lado, você vai ter sujeitos que podem ser reconhecidos como pessoas. Então, essas pessoas, quando elas morrem, têm dolo, têm luto, tem tristeza, tem comoção nacional, tem comoção cívica. Só que, do outro lado, tem sujeitos que vão ser reconhecidos, na verdade, como coisas. Normalmente é assim que os escravos são vistos. Não como pessoas, mas como coisas. Isso significa o quê? Significa que quando uma coisa morre, não tem dolo, não tem luto, não tem tristeza, não tem comoção nacional, só tem números. Por exemplo, 9 pessoas mortas na última invasão policial em Paraisópolis. 85 pessoas mortas na última rebelião de presídio em Belém. É sempre isso, números. Não tem história por trás desses números. Não tem comoção por trás. Não tem família, não tem nada parecido. Só das famílias. Oi?
Só das famílias. Pois é, só as famílias envolvidas. Mas se você vê no âmbito nacional, há um apagamento dessa tristeza das famílias. E vocês conhecem isso muito bem. Isso não nasceu hoje. Isso é um elemento fundamental da história nacional. Isso é uma forma de gerenciar a sociedade. Isso é uma forma de poder. Por quê? Porque trata-se de falar para um setor da população que eles não contam, ou que eles só contam como números. E isso faz com que esse setor da população, que normalmente é o setor mais espoliado da população, que é o setor mais explorado da população, que não se revolte. Por que ele não se revolta? Porque ele sabe que ele não tem nenhuma proteção, que ele não é reconhecido como pessoa, que ele não tem direitos, que não tem nada parecido. Essa é a marca da história do Brasil. Isso vem da sua fundação, o latifúndio escravagista. O que a gente vê hoje é essa lógica sendo generalizada para a população inteira. Essa que estava muito vinculada a um certo setor da população, o setor mais pobre da população, o setor negro da população, certo? O setor que vive nas periferias das grandes cidades, isso se generalizou para toda a população, né? Através dessa situação de pandemia. Ou seja, essa ideia de que nós não temos ninguém com quem contar. Não tem nenhum Estado que vai te proteger. Se você morreu, como se diz hoje, né? A vida é isso aí. Morre, vive-se e morre, né? O que não pode é que a economia pare. Que é um pouco como na época da escravidão. Se o escravo morre, tudo bem. O que não pode é que o engenho pare. Né? O engenho tem que continuar. A economia tem que continuar. Essa mesma economia que dá muito pouco para todo mundo. Essa mesma economia que é a economia da espoliação das pessoas. E que preserva os ganhos de um setor muito pequeno da sociedade. Né? Ganhos que são estratosféricos. Nesta pandemia, 45 pessoas duplicaram, 45 milionários duplicaram os seus rendimentos. Como que isso é possível? Então, vejam, nós temos uma sociedade vinculada a uma indiferença generalizada. Esse é o afeto central. Uma indiferença que é solidariedade entre as pessoas. Então, esse, eu diria, é o elemento com o qual nós precisamos saber lidar quando nós pensamos na sociedade brasileira. Porque essa indiferença ela é produzida, ela é paulatinamente produzida, e ela é vendida como se fosse, aí eu terminaria aí para a gente poder discutir, ela é vendida como se fosse a expressão da liberdade. E por que ela é vendida? O que significa isso? Há um conceito de liberdade que vocês devem estar percebendo atualmente, que consiste mais ou menos em dizer que a liberdade é a propriedade que eu tenho de mim mesmo. Então, um conceito que a gente pode chamar a liberdade como propriedade de si. Como se eu fosse proprietário de mim mesmo. Eu sou proprietário do meu corpo, eu sou proprietário das minhas capacidades, eu sou proprietário das minhas habilidades, certo? E a relação, você percebe? A relação de afirmação de si, ela é pensada sob a forma da propriedade. O que já é uma coisa cheia de consequências. Né? Mas aí vem a coisa interessante, porque se eu sou proprietário de mim mesmo, se esse corpo que eu tenho é minha propriedade, então ninguém teria o direito, por exemplo, de me obrigar a usar uma máscara, quando você está numa situação de pandemia, ninguém teria o direito a dizer que eu tenho que ficar em casa e não sair de casa, ninguém teria o direito de fazer nada sem o meu consentimento. Mas votar pode, né? Isso é possível. Né? Mas o fato é esse, essa é a ideia mais importante, essa noção de que esta liberdade, ela implica em uma espécie de propriedade que eu tenho de mim mesmo. Aí isso explica porque a gente ouve pessoas que viram e falam, olha, se eu me infectar, isso é um problema meu. Eu que me viro, entendeu? Então, claro, aí vem uma questão extremamente... E isso não apareceu só no Brasil. A gente viu, por exemplo, manifestações fora do Brasil de pessoas falando isso.
O que isso significa, na verdade? Isso significa que, sendo assim, então, sendo esta a minha liberdade, o fato de que eu estou numa situação social na qual a população, não só eu, a população, ela está submetida a um nível muito maior de perigo e de exposição à morte, isso não me toca. Por que não me toca? Porque, em última instância, se algum poder vai tentar, em nome disso, limitar minha liberdade, ele seria um poder autoritário. Essa é a ideia. Ele seria um poder que ele ultrapassa o seu próprio registro, o seu próprio limite. Só que aí vem uma questão muito interessante. Porque vejam no final, qual que é o resultado disso? O final é isso que nós estamos vendo hoje. Um país como o Brasil, por exemplo, está dentro de uma catástrofe humanitária que não é vivenciada como tal, que não produz nas pessoas esse sentimento de tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa que não está certa, tem alguma coisa que precisa ser modificada. Por que não produz isso? Porque é como se essas mortes a indiferença em relação a essas mortes fosse o preço a pagar pela minha liberdade. Só que isso mostra uma outra coisa. Mostra que talvez esse conceito de liberdade seja um conceito errado. Seja um conceito completamente equivocado, que só se realiza, que só podia ser mesmo próprio de um país como o Brasil. Porque talvez o que uma situação como essa de pandemia nos mostre é que, antes dos indivíduos, vem o corpo social. Esse corpo que eu tenho aqui, ele não é meu corpo só. Ele é também uma interface de contato com outros corpos. O que acontece nele interfere em outros corpos também. Se eu estou infectado, eu sou um veículo de transmissão de contágio para todas as outras pessoas à minha volta. Então, ou seja, essa conexão de corpos é a primeira coisa que existe antes dos corpos isolados. Essa conexão de sujeitos é a primeira coisa que existe antes dos indivíduos. Então, se nós precisamos, antes de qualquer coisa, pensar nisso. O que significa este corpo social? Ter solidariedade no interior desse corpo social. É claro, para um país que é marcado por uma divisão profunda, como eu falei, isso vem do latifúndio escravagista, a ideia de que existe um corpo social que estabelece vínculos de solidariedade com todos é impossível, é inexistente, é inaceitável. Essa é a questão central. Então, eu começaria um pouco por aí, para a gente poder ter espaço para discutir, eu insistiria, qualquer reflexão sobre o Brasil, hoje, precisa passar por isso. Precisa passar por esta questão, que é como constituir esse corpo social, né? Como fortalecer as relações de solidariedade que não existem, nunca existiram. Né? E mais, o que significa, como dar visibilidade àqueles que foram até agora colocados em uma posição de coisa, de número, e nada mais do que isso. Bem, era isso, então, para a gente poder ter um tempo aí para a gente discutir. Muito obrigado pela excelente exposição, professor Vladimir Safatli. E agora eu vou passar a palavra para o professor Wilton, né, que ele vai fazer algum comentário sobre a sua fala. Professor Vladimir, muito obrigado por sua disposição em dialogar conosco. Toda a comunidade escolar, os nossos estudantes estão muito felizes por sua disposição de saber que é possível alguém de renome, respeitado na academia, se permitir em dialogar conosco da periferia. Somos professores da periferia, com estudantes da periferia, uma escola de placa que foi construída em 1985, que até hoje permanece em pé e vive as adversidades que o texto discute e que, com sua presença, muito nos alegra. A ideia de solidariedade, professor, que eu queria retomar com o senhor. Nós sabemos que há entre nós
um respeito, né? Professores, alunos, alunos, professores. Mas entre nós há também essa cultura da morte. E o texto discute a cultura da violência policial. Ontem, acompanhando uma exposição de um desembargador na segunda Câmara Criminal, ele dizia que um policial entrou na casa de trabalhadores, isso é comum aqui na nossa comunidade, e teria feito uma verdadeira bagaça, arrebentou com tudo. E depois, na delegacia, ele teria dito que ele estaria amparado pela cultura jurídica. Então, as autoridades sabem da violência que nós sofremos, policiais matam estudantes nossos, mas também a morte, ela se efetiva entre nós, às vezes por rixa, rivalidade entre pequenas facções que também já estão surgindo na periferia de Goiânia. Então, eu queria retomar com o senhor a importância do fortalecimento da solidariedade entre nós. E, ao mesmo tempo, a ideia de que não podemos naturalizar a morte, não podemos naturalizar, aceitar, tornar comum o sofrimento da violência dentro de casa, da violência policial e dessa lógica que vem se arrastando. Os governos de direita defendendo a morte de estudante, de jovem, o texto se refere à morte de populações negras, homicídio de 2017, 65.602, 75,5 são vítimas negras. De 2007 a 2017, a violência contra os jovens, e aqui nós teríamos que teria subido 37% dessa violência contra os nossos jovens no Brasil. Nós presenciamos isso, acompanhamos alguns velórios aqui na comunidade, e ao mesmo tempo o horror que se vive no cárcere. Aqui mesmo em Goiás, eu ouvi esses 2 dias de alguém que teria conseguido a liberdade, dizendo que 3 horas da manhã eles estão sendo expostos a ficarem pelados nos parques dos presídios, e outros casos tendo que tomar banho gelado 4 horas da madrugada, e quem não submete a isso tem que apanhar de borracha. Então esse horror que se vive, ele é amparado de algum modo pelas autoridades que sabem. Nós, comunidade, periferia, estudantes e professores, temos que reagir. E aí a questão que eu levanto para o senhor, comentar com os nossos estudantes, é a importância do estudo, para nos ensinar a ver essa realidade e não poder ignorá-la. Ela existe, nós vemos esse horror. Troca de tiro, pessoas sendo mortas. Então nós temos que acordar. E a beleza do estudo, nesse sentido, que eu gostaria que o senhor pudesse comentar. Ok, então, obrigado, Milton. Eu acho que você toca em questões realmente muito importantes. Eu queria lembrar a todos vocês de 2 fatos que me parecem bastante ilustrativos. O Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo, pouquíssimos, que tem uma polícia militar. Em outros países, a polícia militar, ela tem como função policiar quartéis e fronteiras, só. No Brasil, a polícia militar, ela faz o policiamento das áreas urbanas em geral. Por que isso é tão singular? Por que isso não existe em outros países? Porque uma polícia militar, ela traz para o contato com a população a lógica militar. Isso significa a lógica do amigo e inimigo. Quem é o inimigo e quem é o amigo. Agora, a questão é, dentro da vida social, quem é o inimigo? Quem é tratado como inimigo? E será que a ideia de inimigo é a ideia correta quando nós estamos falando no interior da vida social, com seus múltiplos conflitos? O resultado é esse que a gente conhece. Como vocês viram, mais ou menos 65, 67 mil mortos por ano, só que de 65, 67 pela violência urbana, só que esse número, 40% desse número, né, são mortos pela polícia. Então a letalidade da polícia brasileira é muito superior a de vários outros países, do nosso mesmo tamanho. Por outro lado, a gente tem a 3ª maior população carcerária do mundo. Ou seja, é um encarceramento em massa, ineficaz, que não resolve nada, nunca resolveu nada, né? Porque não muda o nível da violência urbana. Ao contrário, né? Você tem encarceramento. Desse encarceramento, mais ou menos 12, 13% são aqueles responsáveis
por crimes de sangue. Ou seja, 85%, 87% dessas pessoas estão lá por pequenos furtos, pequenos delitos e tráfico de droga. Tráfico de droga equivale desde o sujeito que é pego com 3, 4 cigarros de maconha, né, até alguém que é pego com 3, 4 gramas de cocaína. Então, isso depende, porque é o juiz que define, afinal de contas, se ele vai para a cadeia ou não. Normalmente, o cidadão, ou cidadã, que ele é pobre, que ele é negro, ele dificilmente não escapa da cadeia. Né? Então, ou seja, vocês percebam como um sistema antifuncional é um sistema que tem uma função só: impor medo na população. Impor esse medo de quem sabe que tem a sua vida vulnerável. Qualquer coisa pode acontecer. Porque, entre outras coisas, né, quando a gente fala na polícia militar, é sempre bom lembrar um terceiro elemento. Né? O Brasil é o único país na América Latina, o único, em que os casos de tortura aumentaram em relação à época da ditadura militar. Isso significa o quê? Significa que hoje se tortura mais do que na época da ditadura militar. O que não poderia ser diferente. Porque ninguém que participou da ditadura militar foi julgado, preso e condenado. Ninguém. Então, o que acontece? A estrutura das polícias permaneceu a mesma. O modus operandi permaneceu o mesmo. Só que agora ele não está sendo aplicado aos opositores políticos. Ele está sendo aplicado à população em geral, à população pobre em geral. Então, essa situação, ela mostra o quê? Ela mostra que o Estado brasileiro, ele é um aparato de organização e de luta dentro de uma espécie de guerra civil não declarada. Ele trata uma parte da sua população como inimigo. Ele trata uma parte da sua população como inimigo que deve ser submetido a um regime de medo. E não é essa parte, é a parte pobre da população. Então, para essa parte, nunca houve democracia no Brasil. A democracia brasileira é uma democracia geograficamente organizada. Vocês forem lá no setor marista, aí em Goiânia, se forem lá no centro, setor oeste e tal, aí tem democracia. Né? Então, porque a polícia não entra, né, sem bater, ela não entra sem mandato. Ela não vai chegar atirando para tudo quanto é lado. Não vai fazer isso. Mas aí na periferia ela faz. Então não tem lei, não tem mandato, não tem advogado de defesa, não tem nada. Né? Então significa isso, vocês sabem, é generalizado. Aqui em São Paulo é a mesma coisa. Onde eu estou, tem democracia. Então, por isso não vai entrar na minha casa. Né? Mas se eu ando 10 quilômetros daqui, acabou. Não só a polícia entra como quiser, como as populações estão submetidas à estrutura do crime, né? PCC e companhia, que, diga-se de passagem, é uma parte da polícia. Tem uns que acham que não, pelo menos o PCC, eu já ouvi falar isso, o PCC civilizou, certo? As cadeias, ele deu uma certa segurança. Não, o PCC é uma parte da polícia. A polícia é isso, a polícia é o crime e a lei, é a lei e o crime, é junto, totalmente junto. Tanto que eles botam pessoas no Congresso Nacional, eles definem os seus próprios interesses, eles passam uma parte do que eles têm para a polícia e vice-versa. Entendeu? Os dois se acertam. Né? Então, é importante entender o que é o Estado. O Estado é isso. O Estado é isso. O Estado são as estruturas institucionais e a maneira com que essas estruturas fora, né, essas estruturas paraestatais, elas se articulam com o Estado. Né? Bem, dito isso, acho que o Hilton levantou uma questão importante, quer dizer, o que significa ter solidariedade nesse contexto? Solidariedade significa exatamente o quê? Não significa empatia, a gente costuma confundir as duas coisas, porque empatia é um sentimento psicológico. Eu posso ter, eu posso não ter. Posso ter empatia por você, eu posso não ter empatia pelo outro, porque você tem relações comigo, eu conheço você melhor,
o outro eu nem sei quem é, nunca vi, por qualquer razão de ter empatia por alguém que eu nunca vi na minha vida, e que pode ser até uma pessoa que eu não gosto, não sei, ou seja, é um sentimento psicológico. Isso não tem nada a ver com política, nada a ver. Por isso é outra coisa. Isso não tem, assim como não tem nada a ver com solidariedade. Solidariedade é outra coisa. Eu posso não ter empatia por ninguém, mas eu tenho solidariedade pelo corpo social. Entendeu? Não é uma coisa que eu tenho com você ou com você. É algo que eu tenho com a ideia de que todos nós, se nós quisermos ter força e potência de criação, nós temos que estar articulados em um corpo comum. Isso multiplica a nossa força, multiplica a nossa capacidade de criação, multiplica nossas possibilidades diante da vida. Então, essa ideia, você percebe, não é uma relação entre pessoas. Não é uma relação com a estrutura, uma relação com uma ideia de corpo social. Essa é uma ideia importante. Isso nos falta. Isso nunca existiu na sociedade brasileira. Exatamente pelas suas divisões brutais de classe, de raça, certo? As divisões brutais de gênero, que a gente conhece muito bem, o tamanho da violência de gênero que existe no Brasil é uma coisa da ordem do indescritível. Então, tudo isso impediu, essa violência impediu que a gente se constituísse como uma sociedade. A gente vive numa situação pré-social. A sociedade brasileira não existe. Ela nunca existiu. Então, é claro, os espaços como a escola, espaços como a universidade, podem se tornar espaços para que essa consciência emerja. E por isso que são espaços de luta. Por isso que, por exemplo, quando aparece governos como esse nosso, agora a primeira coisa que eles tentam fazer é quebrar a escola, é quebrar a universidade. É tirar o dinheiro da universidade, tirar o dinheiro da escola, é falar que o inimigo fundamental são professoras, professores, coisas que a gente viu nesses últimos anos. Então isso diz alguma coisa sobre a importância desse espaço. Muito obrigado pela exposição, professor. Agora, no segundo momento, alguns alunos vão fazer perguntas, aí que os alunos, eles podem fazer as perguntas em bloco, né? Acho que são uns 3 ou 4 alunos que vão fazer pergunta. Aí depois você pode fazer um comentário respondendo todas. Tá. Aí eu vou passar a palavra para os alunos que vão fazer a pergunta, a Ana Paula, o Leonardo, a Natália. Posso dar uma pequena introduçãozinha? Claro. Tipo assim, vocês podem me entender mal com as palavras que eu vou usar, tá ligado? Mas, tipo assim, igual o professor falou aí, que a polícia, tipo, vê muita gente como se fosse inimigo, tá ligado? Mas, tipo assim, vamos fazer de conta, um cara que rouba um pai de família, um cara que mata, um cara que estrupa, entendeu? Esses caras, assim, a gente tem que ver como inimigo mesmo, a gente tem que matar mesmo. Não matar, mas, tipo assim, tem que ter uma lei mais severa para eles, entendeu? E, tipo assim, é que nem eu falei assim, vocês podem até me entender mal e tal, pode usar outros argumentos e tal, mas não tira esse negócio de mim, velho. Tipo assim, eu penso dessa maneira, sabe? Posso falar uma coisa, Felipe? Sim, Tá. claro. Não, você não tá. Não acho que você esteja errado. Nem acho que existe a diferença aí. O fato de que você exige que justiça exista quando um crime é feito é algo absolutamente fundamental. Porque a questão que eu diria é outra. Quer dizer, para que a justiça exista, é necessário que a gente consiga distinguir quem é a polícia e quem é bandido. Né? E essa distinção nem sempre é clara. Não só porque muitas vezes os policiais agem como bandidos, mas porque para que a polícia exista, ela tem que ter um procedimento diferente. Ninguém está pedindo, sabe, o sujeito que assaltou o pai de família, ninguém está falando, olha, passa a mão na cabeça dele. Mas
Não faz nenhum sentido, certo, que o Estado haja como o bandido age. Ou seja, então mata, apaga o corpo, desaparece, ninguém nunca viu, entendeu? De repente, quando você vê, está lá, amanhece no meio da rua, né, todo arrebentado, o corpo todo arrebentado. Certo? Que tipo de segurança isso dá para a população? Que tipo de lógica é essa? Tipo assim, é porque aqui no Brasil as leis, eu vejo assim que é muito fraca, tá ligado? Porque, se eu não me engano, tem uns 2 anos, mais ou menos, se eu não me engano, foi num país aí pra fora aí que é proibido o tráfico de drogas, certo? Aí um brasileiro foi pra lá e foi pego lá. E ele foi condenado à pena de morte. E o Brasil pegou e tentou recorrer de todo jeito para poder salvar a vida dele, trazer ele pro Brasil. Entendeu? Aí, tipo assim, o cara tava cometendo um crime lá onde não era permitido, que as leis lá eram rígidas, e o Brasil tava querendo salvar ele. Entendeu? Falando o nosso patriota e tal, essa é a imagem que o Brasil quer transmitir pro pessoal de fora. Eu penso que não, mas eles tentam defender as pessoas que não Mas você acha errado tentar salvar a vida de alguém porque o sujeito apareceu com 5 gramas de cocaína num outro país? Não, se eu não lembro qual que era a droga que ele estava portando, não. Eu sei qual é esse caso, aconteceu na Indonésia. Isso. Exatamente. Eu sei qual é esse caso. Se eu lembro. 5 gramas de cocaína. Você acha certo o cara ser morto por causa disso? Não sei, né? Porque eu com 5 gramas não duraria muito, não. Então, você acha certo que isso aconteça? Não, mas, tipo assim, é que nem eu tô falando assim, independentemente, velho. Tipo assim, 5 gramas pra mim é pra uso. Entendeu? Agora, tipo assim, mas ele tava lá pra traficar. Entendeu? Sim, você percebe isso. Quanto vale a vida de uma pessoa? A vida de uma pessoa não tem preço, mas, Então, tipo assim, se a pessoa pega e já vai sabendo que lá é assim, então ele se condenou, entendeu? Praticamente. sim, mas talvez tenha uma questão aí que valeria a pena ser pensada, né? Eu diria mesmo duas, quer dizer, você fala bem, as leis do Brasil são fracas. Eu diria, não, as leis são muito, muito duras, dependendo de quem. Dependendo de quem. Quer dizer, aqui no Brasil tem várias leis. Para mim, infelizmente a verdade é essa, para mim a lei é fraca. Se eu for pego com 5 gramas, por exemplo, não vai acontecer muita coisa. Vou me liberar. Mas para várias pessoas a lei é dura. Se pegar assim, vai parar na cadeia, vai ficar anos na cadeia. Ah, sim, para nós que é da periferia, né? Exatamente. E o que isso deu? Qual é o resultado? A gente tem um país mais seguro? A gente tem um país menos violento? Qual é a eficácia disso? Funcionou? Não, tô falando assim, no caso, tinha que ter mais uma igualdade, vamos dizer assim. Porque, Professor, do mesmo jeito Felipe. que eles tratam os bandidos e tal, eles podiam tratar os ricos também. Né? Professor Felipe, eu sou a professora Eliane. Eu gostaria de pegar um gancho aí nesse bate-papo que é bastante interessante. Entendo bem, Felipe, as questões que a gente passa, né? Como a gente olha para a mídia de uma maneira assim tão difícil de interpretar. Todas as pessoas hoje, principalmente aqui no Brasil, acham que ter opinião é ter conhecimento, né? Sobre os fatos. Nem sempre é assim. Mas o professor começou falando sobre a morte e isso me instigou, né? Essa morte, ela é literal. Não é verdade? É uma morte literal. O Felipe está falando de uma morte literal, de uma pessoa que era brasileira e estava em outro país. E nós estamos tendo muitas pessoas morrendo aqui agora na pandemia, que também foi um fato que o professor citou aí no começo da explanação. Então, essa morte literal, ela é uma ferramenta de controle social no Brasil, né? De fato, ela acontece como uma forma de conter né, vamos dizer assim, a luta social. Essa morte, professor Felipe, também gostaria que você fizesse reflexão.
essa morte é a morte da democracia? A democracia morreu? A falsa democracia, ela praticamente contém a luta da população? Ela é eficiente para conter essa, vamos dizer, essa parte da sociedade que ainda luta? Como que o senhor vê essa questão da morte aí, da democracia, com relação a essa morte literal? Professor, só para deixar os meninos também fazerem as outras perguntas, aí o senhor pode responder no bloco, por gentileza. Sim. Tá bom. Leonardo. Ana Paula, a Natália. Bom dia. Professores, pode fazer todas de uma vez? Pode ser. Vamos fazer três em três. Melhor. 3? Já tem uma, então mais duas. Mais duas. Nas páginas 17 e 18 do livro, o senhor nos apresenta uma citação falando sobre generais e almirantes, que, tomando o poder, exilam seus opositores e rebaixam os trabalhadores, apontando um verdadeiro caos. Como podemos trazer isso à tona, comparando esses aspectos à nossa realidade? O que fazer para deter essa velha democracia autoritária? Aí mais uma, né? Mais uma pergunta. O texto menciona que o fascismo atual irá tensionar ao extremo o império da economia. Em contrapartida, o que seria, então, essa ideia de imperialismo econômico? Tá. Deixa eu começar por aí, pela essa última, porque muitas vezes vocês já devem ter ouvido as pessoas falarem sobre a situação atual como fascismo, né? E a questão é, faz sentido falar dessa forma? Esse termo tem algum poder analítico mesmo para descrever a nossa situação atual, ou é só uma retórica, é só um elemento retórico? Eu queria lembrar a vocês o seguinte: o Brasil é um dos maiores exemplos de grandes movimentos fascistas fora da Europa. Você pega a literatura especializada sobre o fascismo, vocês vão falar normalmente de 2 países que tiveram grandes movimentos fascistas: Brasil e a África do Sul. Na década de 30, quando atuava a Ação Integralista Nacional, que era o Partido Fascista Brasileiro, a Ação Integralista teve mais ou menos, no seu ápice, 1.200.000 membros, na década de 30. Isso é uma coisa enorme, né? O seu líder, né, Plínio Salgado, quando foi candidato a presidente em 1955, né, ou seja, depois do fim da Segunda Guerra, depois do suicídio do Getúlio, com toda a comoção nacional, ele teve mais ou menos 10% dos votos. E é alguém que continuou, que virou deputado federal por São Paulo, na época da ditadura militar, e era responsável pela redação de livros de história no Brasil. Então, vejam que coisa interessante. Existe uma história profunda do fascismo brasileiro. Isso não é uma retórica, isso é um fato histórico. Uma história profunda do fascismo brasileiro. Essa história, o que aconteceu com ela? Ela desapareceu? Ela acabou? Ou vez por outra ela volta? Ou vez por outra ela volta com todos os elementos que nós conhecemos, né? Que é, antes de mais nada, se a gente pode descrever o fascismo, eu descreveria ele com 4 elementos, 4 características fundamentais. A primeira delas é o culto à violência. A ideia de que, bem, cada um tem que usar a violência por si mesmo, porque é assim que a sociedade funciona. Né? E um culto, no sentido forte do termo, né? No sentido de que a ideia da sociedade armada, né, é organizada sob a forma de milícias, né? Então tem sempre uma estrutura de milícia por trás, organizada sob a forma de milícia, que vai conseguir, de fato, impor a ordem. Então, isso não é a desordem, isso não é a figura da desordem, isso seria a ordem, primeira coisa. Segundo elemento, há uma indiferença absoluta em relação ao destino de classes mais vulneráveis.
sejam eles minorias ligadas ao mundo, sejam eles minorias ligadas à raça, gênero, qualquer coisa que seja, certo? Mas é uma indiferença absoluta. Isso pode ter sido com os judeus há 50 anos atrás, podem ser os árabes agora, depois podem ser os negros, depois podem ser os travestis, pode ser... Independente disso, a questão é estabelecer uma relação de profunda indiferença. Né? Terceiro elemento é uma concepção, digamos, defensiva de identidade de nação. Ou seja, tem sempre alguém que vai colocar a nação, a nossa identidade, em xeque. Não é o verdadeiro brasileiro, não é o bom brasileiro. Né? Então é alguém que vai, de uma certa maneira, infectar nosso corpo. Né? E, por fim, o outro elemento é uma transferência de poder. O povo permite que o poder seja transferido para a mão de um líder que está fora da lei, que está acima do bem e do mal, que pode dizer o que quiser, pode falar o que quiser, sem consequência nenhuma, né? Mas ele parece com a gente. Ele é igual a gente. Né? Então, ou seja, essa ideia de que não se trata, então, de que o poder volte à mão do povo e que o povo seja o espaço da soberania realizada. Trata-se, na verdade, de transferir o poder para a mão de um. É isso. Então, eu diria, dentro desse horizonte, muitas vezes, esse tipo de horizonte, que é onde ele emerge, e há tendências que ele emerge, ele emerge nas suas tendências, a gente viu muito claramente nesse último ano como essas tendências emergiram, elas podem até mesmo se colocar em larga medida, também se dissociar em larga medida dos interesses econômicos mais imediatos. Isso até mesmo ocorre. Por quê? Porque ele é mobilizado por uma lógica que é quase uma lógica de suicida, muitas vezes. Por exemplo, a gente estava falando sobre o fascismo. Bem, no final da guerra, quando Hitler compreendeu que a guerra tinha sido perdida, ele manda um telegrama, chamado Telegrama 71, para o exército, e diz mais ou menos assim: se a guerra está perdida, que a nação pereça. Ou seja, ele obrigava o próprio exército a destruir a infraestrutura que restava da própria Alemanha, jogando a Alemanha na Idade Média. Né? Só que o exército não fez. Ou fez só em algumas partes, só alguns responsáveis das tropas fizeram. Ou seja, que ideia era essa? Era assim, já que está tudo perdido, que a nação se suicide. E alguns analisaram isso como um impulso fundamental para entender o que estava em jogo naquele momento. Então, isso ocorre, por exemplo, a gente viu nessa situação de pandemia, o que aconteceu, qual o tipo de discurso que existiu. Era o discurso mais ou menos assim: não é possível que a economia pare. Né? Então, por quê? Porque senão vai ser a morte econômica para todo mundo. Só que olha que coisa engraçada. Exatamente. Economia não parando, o que acontece? Se a economia não para, o que acontece? A economia vai ser salva? Não vai ser salva. Porque o que aconteceu, por exemplo, no caso brasileiro? Então, a gente fala em Goiás, tal, tem todo o agronegócio, que todo mundo conhece muito bem. Então, o que acontece? Não para, né? Não para a economia. Só que o resto do mundo percebe que tem alguma coisa muito estranha acontecendo no Brasil. Eles olham para o Brasil olhando assim, falando: oh, peraí, aqui é um país que só tem infectado. 160 mil infectados, todo mundo, 5 milhões de infectados, na verdade. 160 mil mortos. Então, o que acontece? Você começa a parar de comprar carne do Brasil, comprar produto do Brasil. Por quê? Porque só tem infectado lá. Eu vou trazer isso para cá, para quê? Então, o que acontece? A economia vai caindo. Olha que coisa engraçada. Exatamente pelo fato de tentar preservar a economia se destruturou. Entendeu? Então, você tem uma lógica que se descola do raciocínio econômico mais imediato. É a última questão. Sobre a questão que a Eliane levantou, sobre a morte da democracia, né, como essa situação atual ela também representa isso. Eu diria duas coisas. A primeira delas é que o Brasil vive hoje um momento de esgotamento histórico. A gente teve um momento depois da ditadura que é aquilo que a gente chama de Nova República. A Nova República esgotou-se. Ela não existe mais.
E nós não temos um nome para o que veio depois, porque não é claro exatamente o que veio depois ainda. A Nova República foi marcada, entre outras coisas, por um sistema de pactos e de coalizões. A gente podia ver isso, por exemplo. Todo governo era sempre uma coalizão de 15 partidos, os mais diferentes possíveis, porque essa era a natureza da Nova República, criar grandes pactos para que, de uma certa maneira, nenhuma grande ruptura acontecesse. Só que chegou um momento em que esse sistema se esgotou. E ele se esgotou, entre outras coisas, porque ele não realizou o que ele prometeu, criando em vários setores da população um desejo profundo de ruptura, de uma maneira ou de outra, de onde ela viesse. Né? E por que ela não realizou o que prometeu? Porque ela prometeu que o país se redemocratizaria, se tornaria uma democracia. Essa democracia não veio. Então, quando as pessoas falam, não, a gente está tentando lutar pela democracia, tal, só que é sempre pela reinstauração da democracia, só que é sempre bom lembrar, essa democracia nunca veio de verdade. Ela veio para um setor da população, ela não veio para outro. Para a maioria, ela nunca veio, ela nunca existiu. Então, acho que qualquer discussão ela deve partir daí. Por que o Brasil não conseguiu se realizar como uma democracia? Por que ele não conseguiu permitir que uma democracia não exista nessa terra? O que aconteceu? Então, isso eu diria que esse me parece o ponto fundamental dessa discussão. E, por fim, acho que isso toca também a segunda questão, que acho que era desculpa, eu não peguei o nome do Leonardo, né, que ele havia levantado, sobre esse trecho que está nesse texto aí, sobre os generais que entram no poder. Bem, é muito interessante, porque essa é um pouco a história do país. A nossa história é um pouco essa. Tudo se passa como se a gente não conseguisse realizar a democracia, a gente fizesse apelo ao poder forte dos militares, para colocar ordem, né? Como se diz, colocar ordem. Só que eu insistiria o seguinte, os militares nunca foram agentes da ordem, eles são agentes da desordem. A história dos militares do Brasil é a história de uma desordem contínua. Nada do que eles... Quer dizer, vende-se, alguns que falam sobre a ditadura militar, vende-se a ideia de que não havia corrupção, né? Havia ordem, havia desenvolvimento, havia progresso. Bem, os números dizem algo completamente diferente. Completamente diferente. A concentração de renda, o empobrecimento da população. Né? Se você pega a época da ditadura militar, a concentração, existe um índice chamado índice Gini. Índice Gini é o índice que mede a desigualdade. O índice Gini explode na ditadura militar. Explode. Casos de corrupção, eu posso dar pelo menos 10 aqui para vocês. CAPEM, Coroa Brastel, Petropaulo, Jari, são casos imensos e enormes. Estão todos aí. Se vocês quiserem ir na internet, vocês vão achar. Bota aí, corrupção e ditadura militar. Está tudo lá. Certo? É claro, porque é óbvio, porque você tem um poder que não é fiscalizado, você tem um poder que não precisa se submeter a nada, você tem um poder que utiliza a censura, utiliza a perseguição para se preservar. Então, vocês acham que não vai ter corrupção? Aonde? Quando? Desde quando? Isso nunca existiu. Então, eu insistiria. Por fim, desculpa. Por fim, a história do Exército Brasileiro é uma história do Exército contra a sua própria população. Poderia contar toda essa história desde o século XIX. Cabinada, sabanada, cabanagem, sabinada, contestado. Certo? A gente tem uma história, Canudos, tem uma história longa do Exército contra a própria população. Então, eu diria, na verdade, o inimigo do povo brasileiro sempre foi o Exército Brasileiro. Muito obrigado pela exposição. Deixa eu só dar uma palavrinha agora, rapidão, 2 tempos. Felipe, é que já está chegando o horário, ainda tem mais algumas perguntas. Acho que você já falou, né? Só um comentário então, pequeno. Bem rápido, Felipe. Né, que o professor estava falando assim que aqui no Brasil tem 5 milhões de infectados, certo? Parece? Sim. Foi isso, né? Foi. Aí, tipo assim, ontem eu estava vendo no jornal, tava
em 24 horas, morreu 954 pessoas, parece. E nos Estados Unidos morreu 11 mil pessoas. Entendeu? Tipo assim, a maior potência do mundo tá desse jeito, entendeu? E mesmo assim, ainda é um dos maiores exportadores do mundo, os Estados Unidos e a China, né? Então, creio assim que a economia do mundo assim, foi bem afetada em questão a isso aí também, né? Mas eu creio que eles não vão deixar de comprar daqui do Brasil também, não, porque o Brasil, se eu não me engano, é o terceiro exportador do mundo também, né? Pois é, mas você vê, tem duas coisas aí, Felipe. A primeira delas, você viu o que aconteceu nos Estados Unidos. Exatamente por causa disso, o governo caiu. A eleição, né? Exatamente. Então, ninguém estava feliz com aquilo. Segundo, a economia norte-americana ela tá em baixa, está em baixa, está em crescimento. Só que uma coisa é você tentar isolar os Estados Unidos, porque, de fato, é 20% da economia mundial. Então, você não consegue isolar o país. Só que isolar o Brasil é fácil. O Brasil é 3% da economia mundial. Uhum. Você criar um cordão sanitário contra o Brasil é uma coisa. É muito diferente você tentar fazer isso contra os Estados Unidos ou contra a China. Porque o mundo depende dos Estados Unidos e da China. O mundo não depende do Brasil. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo, parece. Sim, exatamente. Você está vendo o que está acontecendo com a carne brasileira? Uhum. Já tem países que não compram mais a carne brasileira. E isso é um dado. De fato, é isso que está acontecendo. A gente corre o risco da comunidade europeia simplesmente dizer não. Uhum. Você tem uma ideia de cordão sanitário. Entendi. Era só isso aí mesmo. A gente tem mais 2 perguntas no chat, aí já está dando 10 horas. Eu queria ver com o professor, para a gente ver que alguém pode fazer mais uma pergunta. Mais uma? Eu posso, hein? E fecha. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, hein? Tá. Então pode fazer, Felipe, depois eu leio as 2 perguntas do chat e o professor finaliza. Beleza. Bom, queria começar agradecendo a participação do professor e aos envolvidos aí que possibilitaram essa aula que nós estamos tendo. Bom, a pergunta que eu vou fazer é elaborada mais ou menos da seguinte forma. No final das contas, a minha pergunta é se há uma democracia mesmo aqui no Brasil ou não. Mas por que eu pergunto isso? Eu tendo a olhar a sociedade hoje no Brasil meio que como uma prisão para quem é mais pobre. Porque costuma-se falar assim, o Brasil é uma democracia, você pode ir lá e votar no político tal, no político melhor, vamos votar consciente que a gente vai conseguir mudar. Mas se a gente for olhar para a população brasileira, a grande maioria dela não tem ensino, não tem esclarecimento suficiente para conseguir fazer um voto bem feito. Aí as pessoas falam, vamos estudar, vamos ler mais, vamos participar mais, vamos assistir jornal. Só que a educação, ela está na mão dos políticos. São os políticos que gerem ela. Então, assim, como exigir da população que ela faça um voto bem feito, se ela, para isso, precisa de educação, só que a educação está na mão dos políticos. Ou seja, qual é a saída? A maioria dos brasileiros, eles não têm tempo para estudar, para ler. Meu tio mesmo aqui em casa, ele praticamente vive para o serviço dele. Ele sai de manhã, quando ele chega, ele só almoça e vai dormir. Ele janta e vai dormir. Então, assim, eu olho para a população brasileira e, assim, eu não vejo uma democracia nesse sentido, porque não adianta ter voto se as pessoas elas não têm capacidade de fazer esse voto consciente. Logo, é uma prisão. Assim, aí eu gostaria de perguntar para você o seguinte, caso você responda que não há uma democracia, aí eu faria mais uma pergunta na sequência. É possível a gente enfrentar uma não democracia democraticamente? Enfrentar uma democracia na paz, vamos dizer assim, porque na história do Brasil sempre houve conflitos, vamos dizer assim, sangrentos para conseguir os direitos. Será que agora a gente vai conseguir isso na paz ou não? Tá.
Então, Felipe, eu vou ter que responder mais ou menos rápido, porque eu tenho também uma outra live às 10 horas, então ela está esperando. Mas eu diria o seguinte, eu não concordo muito com essa ideia, não que não tem democracia, mas que o problema é que, bem, você tem uma população que não é educada, né, não tem acesso ao ensino, por isso que eles votam mal. Porque se isso fosse verdade, então significaria que a parcela mais educada da população vota melhor. O que está longe, mas muito, muito longe de ser verdade. Né? Você vai ver, quer dizer, o que é o voto da classe mais educada, o setor tem maior escolaridade, muitas vezes são os votos mais catastróficos. Né? Então, eu diria, há uma coisa que chama sensibilidade social. Essa sensibilidade social, você pode não ter tido acesso à escola, você pode não ter tido acesso à informação, mas você desenvolveu. Você desenvolveu, porque você percebeu o que acontece à sua volta, você refletiu sobre isso, certo? Então, eu acho que esse é o elemento decisivo. Né? É claro que a educação é um elemento potencializador, ela não cria nada, a educação não cria nada, ela potencializa. Né? Se você não tem essa sensibilidade social, não vai ser indo na escola, você vai desenvolver. Né? Então, é uma coisa que você traz da tua experiência pessoal. Né? Porque a escola, quando ela é imbuída de uma reflexão crítica, ela potencializa isso, ela permite isso de se desabroche, desenvolve e ganhe força. É outra coisa. Então, nesse sentido, eu diria, bem, primeiro, eu não acho que o problema seja exatamente a educação, eu acho que o problema é de... as pessoas, elas sabem que elas não têm força, no sentido de que, por exemplo, o seu voto, que diferença vai fazer? Vai votar, sei lá, no sujeito que já foi candidato, já foi governador, outro que foi também, outro que foi... Quer dizer, quais são as possibilidades, você percebe? As possibilidades são muito limitadas, e mais do que isso. Quer dizer, não se trata de uma coisa de você perceber que você, entendeu? A democracia é direta, você tem possibilidade de decisão, de deliberação. Isso não existe. É sempre alguém de fora que decide por você. E de 4 em 4 anos eles batem na sua porta pedindo para você votar em XYZ, normalmente pessoas que você nunca viu na vida. E nunca vai ver. Né? Então, que vai sumir, vão desaparecer depois de 4 anos. Então, eu acho que o que acontece é a população, ela sabe que ela está numa situação onde a sua força ela não está presente. E democracia é isso. É demos e kratos, né? Demos, povo, kratos, força. Né? Então, tem uma força do que se consolida como um povo. Né? Então, esse fortalecimento das pessoas fazem com que elas se engajem de maneira efetiva. E então, quando elas se engajam de maneira efetiva, elas podem desenvolver coisas de outra forma. Então, eu diria, aí você pergunta, mas só tem uma saída violenta? Né? Então, eu diria duas coisas. A primeira delas é tão errado quanto a defesa intransigente da violência é a recusa intransigente da violência. Eu nunca fui de uma recusa completa da violência, mas também não faço elogio explícito da violência. É só uma questão de contexto. Tem situações nas quais a violência era justificável, tem situações que não. Tem situações nas quais a violência é uma autodefesa, tem situações que não. É uma questão contextual, que eu acho que mais do que isso, tem um processo de elaboração da força coletiva. Isso ainda está para ser feito. Beleza, obrigado. Eu vou ter que sair correndo aqui, porque o pessoal já está me ligando. Tá. Muito obrigado, obrigado professor. Pelo espaço e sigamos. Tá, muito obrigado. E fica o convite para você conhecer a nossa escola pessoalmente no futuro, quando você vier em Goiás. Claro, não, quando tiver tudo voltar ao normal, né, eu faço isso com o maior prazer. Tá. Um abraço. Então, até mais. E lembre-se, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, tá ok? Pessoal, então a gente vai encerrar, né? A gente tinha mais algumas perguntas no chat, mas não deu tempo. Aí eu não sei que a Socorro, a Paula, a Simone quer falar alguma coisa. Eu só quero agradecer, né, a todos. O professor extrapolou até o horário dele, né, que era 10 horas. Era 10 horas, a gente ainda conseguiu extrapolar o horário dele, mas excelente mesmo. Quero parabenizar, assim, o Marcibon, que teve a iniciativa, que foi muito insistente, durante vários dias conseguiu falar com o professor Vladimir,
E agradecer a presença de todos os alunos, todos os professores, né? O livro está aí, vamos voltar à leitura, reviver de novo esse momento aí, que é muito importante. E aí depois a gente pode marcar outro momento aí, professor Marcivon, professor Wilton, para estar falando um pouco mais do livro, né? Acho que é importante. Também gostaria de parabenizar o professor Marcivon por sua insistência, sua dedicação, até conseguir o contato com o professor, e na luta conseguiu que ele se dispusesse a dialogar conosco. Eu comentei com professores da Universidade Federal de Goiás, professor Ildeu, professor Gede, e eles ficaram muito felizes com a disposição do Vladimir Safatli em dialogar conosco, uma escola aqui da comunidade. É claro que ele trabalha numa escola pública a nível superior, mas ele é um intelectual de renome, de peso, e que a academia o prestigia e o respeita. Então, nós tivemos a oportunidade de ter alguém muito importante, poderíamos dizer, para a universidade, conversando com o Colégio Maria de Fátima Santana. E isso nos deixa muito, muito felizes mesmo. Então, parabéns mais uma vez, nobre colega Marcivon. Eu também, Simone. Oi? Obrigada. Posso falar? Depois a Socorro fala. Eu também quero parabenizar o Marcivon, o irmão Wilton. Era meu sonho assistir uma palestra com esse professor. Eu, às vezes, faço pesquisa muito relacionada a ele. É uma pessoa que tem um conhecimento profundo sobre a realidade social, sobre a sociabilidade, sobre o ser humano. E eu tinha muito e tenho, né, mais ainda admiração depois dessa palestra. E quero parabenizar o irmão Wilton e o Marcivon pela excelente ideia de trazer ele à nossa escola. E estou muito orgulhosa, porque a nossa escola, realmente, por ter sido construída em um dia, né, porque ela faz parte daquele projeto de 1000 salas de aula por um dia, ela está dando show nos colégios lá do centro, viu, nos maristas da vida, em termos de pessoas que têm cultura, que têm conhecimento, né, e isso tem enriquecido a estrutura social da nossa escola, porque são paredes, mas tem enriquecido o nosso conhecimento. São pessoas, né? Tem ajudado a nos mudar de ideia. Eu estou muito orgulhosa, muito feliz desde ontem, né? Eu quase não dormi, esperando, atrasei um pouquinho, ansiosa por essa palestra, estou muito honrada. Esse ano da pandemia foi um ano de sucesso, de conhecimento, de mudanças radicais e de sucesso para a nossa escola, né? Para os nossos alunos. Eu falo radical no bom sentido, viu? Radical entre aspas, viu? Muito orgulhosa da nossa escola, dos nossos professores, dos nossos alunos. Estou muito feliz. Eu acho que escola nenhuma, acho que nem a federal, teve tanto conhecimento, recebeu tantas pessoas sábias, né, que somou, que fez quanto a nossa escola Maria de Fátima, feito de placa, conhecida como escola periférica. Muito orgulhosa, ó. Parabéns. Marcivon. Marcivon. Oi. Marcivon. Oi. Eu faço das palavras dos meios as minhas, né? Te agradecer muito, seu Wilton, a Simone, que, assim, tem tido um empenho muito grande, vocês se empenharam, a Eliane está aí também, que esse ano também esteve junto com vocês, na questão das nossas lives, das rodas de conversa, só parabenizar mesmo, vocês são, assim, top de linha, viu? Vocês estão no topo mesmo, dos professores melhores de Goiás, eu creio isso, né? E, assim, agradecer a todos os nossos alunos, eu quero agradecer a todos os alunos que, assim, participaram, e eu fiquei muito impressionada, eu até conversei com a Ana Clara aqui, que, assim, independente do ponto de vista do aluno, ele se expressou, ele colocou a opinião dele, e isso é muito bom para nós, saber
que o aluno ele consegue assistir uma palestra, mas ele também consegue colocar seu ponto de vista naquela situação. É isso aí, parabéns para todo mundo. Paula, eu quero dizer aqui, Marcivon, Wilton, Simone, e aos colegas que estão ouvindo, os alunos principalmente, Marcivon e Wilton e Simone, vocês extrapolaram os limites, né, de um conhecimento que vocês trouxeram para a gente hoje, um conhecimento de pós-doutorado, né, um conhecimento de quem está ali dentro da produção, né, da intelectualidade brasileira contemporânea. Gente, vocês não fazem ideia, eu estou arrepiada, porque vocês que são alunos, é verdade, vocês não fazem ideia do quão rico, do que essa pessoa, ela faz na intelectualidade brasileira. Então, assim, extrapolou, é como se você tivesse trazido o Michael Jackson, que vamos dizer assim, que morreu, mas é um ícone, tivesse trazido o Michael Jackson, se a gente fosse comparar a música, trouxe o Michael Jackson para dentro do Maria de Fátima, para os alunos terem uma ideia do que isso significa. Além das nossas expectativas de ter contato com uma pessoa que está pensando a realidade brasileira e que tem o respeito dos seus colegas, que são também, assim como ele, pós-doutores na Alemanha, nos Estados Unidos, ele é de Paris, né, na França. Então, assim, Felipe, cara, você tem que estar junto com a gente, Felipe Souza, aluno aí do Noturno, você tem que estar junto com a gente nessas discussões, Felipe, tem que aprofundar seus conhecimentos, continuar o debate, porque você tem perfil, cara, vem para o nosso lado, você é do nosso time, meninos que assistiram a palestra, camisa vermelha, para esse lado acadêmico, camisa vermelha do Vila, defende seus ideais, seus pontos de vista, porque é isso aí, menino, você está no caminho certo, a gente tem que expor o nosso pensamento sem medo de errar, com a nossa humildade, de querer aprender mais, de também falar daquilo que a gente conhece, mas a gente está aqui para isso mesmo, né, para discutir, para aprender, para falar. Toda hora eu tenho que ir lá apertar ele, viu, Eliane? Toda hora eu tenho que ir lá no privado dele. E só para não delongar demais, porque se me der voz, sabe que eu não paro. Felipe Menezes, professor de matemática, sabe que eu sou muito inquieta com esses assuntos, né? Vocês sabem que eu sou muito inquieta. Então, assim, eu venho buscando algumas respostas, porque eu desacreditei na política brasileira e na democracia já há algum tempo. Estou partilhando com vocês um conhecimento pessoal. Então, eu tenho buscado algumas respostas. Eu encontrei algumas, Felipe, num canal do YouTube que chama Tese 11, que desconstrói essa figura da política brasileira, ou de qualquer política, de gestar, né, a população, e dá uma possibilidade, a partir de alguns autores da sociologia, de uma sociedade civil organizada, onde essa questão de voto, democracia é superada, sabe? Então, assim, é um alento para mim poder conhecer e entender um pouquinho sobre isso, porque eu realmente desacreditei de voto, de política. Gente, eu não estou falando para vocês não votarem. Eu vou votar, eu vou fazer o meu dever de cidadã, tá? Eu vou apoiar aqueles que eu acredito, mas enquanto estrutura social, eu desacreditei na política. Por isso que eu venho lendo um pouquinho e tentando aprender um pouquinho dessa área aí da sociologia. E eu deixei aí nos comentários o nome do canal, chama Tese 11. São sociólogos contemporâneos que vem trazendo vários autores que discutem essas novas possibilidades de gestão civil organizada, tá bom? Que eu acho que vai contribuir para quem fica inquieto com isso também, como eu que fico muito inquieta. Gente, muito obrigada. Obrigada, Marcivon, obrigada pela oportunidade de estar com essa pessoa, obrigada, Wilton, Simone, obrigada a todo mundo. Beijo. Eu só queria falar que a gente não pode... Ô, Simês, a gente não pode colocar nosso colégio lá embaixo, não, filho. Não pode colocar o colégio para baixo, não, eu coloquei porque é o melhorzinho as tá paredes. Eu coloquei as paredes, a estrutura, eu não coloquei a grande massa que são os alunos. A eu tô falando assim, porque que faz o colégio ficar em pé são os alunos, professor, o conhecimento. Eu falo assim, porque o nosso colégio é o melhorzinho que tá tendo na região. Obrigada, deixa a diretora falar, vocês dois. Fala. Gente, é um orgulho muito grande para uma gestora, né, que tem uma equipe melhor do mundo. Eu agradeço o professor Marcivon, professor Wilton, a Simone, os coordenadores
Principalmente os alunos, né, que sempre está dando essa força, questionando, é isso mesmo, buscando conhecimento sempre. A educação é o caminho, então, assim, eu me sinto uma diretora privilegiada de ter vocês como parte da estrutura, né, social dessa escola. Acho maravilhoso esse grupo e vocês estão de parabéns. Nós estamos de parabéns com o nosso colégio Maria de Fátima Santana, porque ter a presença do professor Vladimir realmente é um ícone, né, para a nossa escola. É um prazer enorme. Vocês arrasaram. Obrigada e um beijo no coração de todos vocês. Socorro! Agora você entendeu por que eu fiquei doidinha quando o Macivon saiu e fiquei louca para trazer ele para trás. Até que conseguimos, orando, calma aí. Pedindo a Deus para ele voltar, porque eu sabia que ele, mas o irmão Wilton e Eliane ia ser isso aí que nós estamos vendo, e veremos mais ainda. Ô, professor, eu fico muito honrada com a presença dele. Não pode não. Não. Também queria... Vamos desligar o Felipe, porque o Felipe ele dá trabalho demais. Pode ir embora, não. Eu também queria agradecer a todos. Vou mandar tarefa pra você agora, menino. Descobri que você tá à toa hoje. Não quer falar, Lu? Deixa mais falar. Eu também queria agradecer o empenho a todos, dos alunos. Os alunos foram bem participativos, né? A gente fez as prévias nos terceiros anos ontem de manhã e à noite. Eles estavam muito empolgados, elaboraram perguntas, tiraram dúvidas. Então, assim, a participação principalmente dos alunos, de todos os professores que ajudaram a divulgar nos grupos, das coordenadoras, da Paula, Simone, Nara, Lucimeires, e principalmente da nossa diretora Socorro, para proporcionar, né, e dar essa liberdade para a gente organizar todos esses debates, né. O professor já saiu, né, também depois eu posso agradecer ele individualmente, mas eu acho que é isso aí, né, a educação pública, é isso aí, a gente vai continuar fazendo essas lives, né, trazer esses pensadores para a nossa escola. É palma mesmo, hein? É que eu ouvi a Paula. Muito bom, muito. Então, beleza, um abraço. Mas, bom, a Nelly, ela explicou o jeito de salvar essa live. Antes de desligar, observa, eu vou te mandar aqui no seu WhatsApp o que tem que fazer antes de desligar a live. Ela explica, ela mandou uma explicação. Mas é só que... É você que abriu. É só que tivesse feito aquela conta que eu te falei. Ah, tá. Não, porque ela parece que ela falou que tem um outro jeito. Eu não sei. Eu vou te passar a explicação, dá uma olhadinha, se vê se procede.